Olá, hoje eu, Bruno Duarte Macedo e Guilherme Goedert vamos apresentar o nosso estudo de qualidade da empresa Miau. Bom, na linha de produção de ração animal da empresa Miau, sempre houve um problema no momento do enchimento do pacote de 1 kg. A clientela reclamava muito sobre os pacotes com menos ração e, eventualmente, a empresa perdia clientes. Em determinado dia, os pacotes de ração foram inspecionados por fiscais do consumidor e o resultado dos testes mostraram vários pacotes com muito menos de 1 kg de ração, resultando em multas pesadas e desconfiança sobre a qualidade do produto no mercado em geral. O gerente então decidiu implantar um gráfico de controle no processo no ponto do enchimento dos pacotes. Para a coleta de dados, decidiu-se utilizar subgrupos periódicos de hora em hora, cada um com 5 mensurações. Depois de 2 dias de coleta de dados na empresa Miau, os resultados estão organizados na planilha Dados Peso. São 25 amostras de 5 itens cada. Agora vamos falar sobre o estudo de pesos. Para essa análise, a gente utilizou a carta X barra e R, quando o tamanho de subgrupos é maior que 1, nesse caso são 25 subgrupos, porque são 25 horas medidas. A carta R, que é a carta das amplitudes, mostra a mudança na dispersão dentro do subgrupo e responde a pergunta quanto à estabilidade do processo. Com ela, a nossa consultoria vai determinar se o processo é SPC, estável, previsível e consistente, e nós calculamos os limites de controle da carta R, que foram 100.8 para o superior e 0 para o inferior, além de uma média de 47.7. Pela carta R, a gente consegue observar que o processo é SPC, estável, previsível e consistente. Isso porque não tem nenhum ponto fora dos limites de controle. E também se observa um salto nas amplitudes entre a hora 13, 21 e 23, o que acaba se destacando versus as demais amplitudes. E vamos analisar esse ponto agora observando a carta X barra. Aqui a gente tem a carta X barra, onde calculando os limites a gente consegue chegar a um limite superior de 10.037.67 e um limite inferior de 982.67, além de uma média de 1.010.17. Com base nisso, a gente consegue observar que, como a gente tem mais pontos dentro dos limites de controle, a gente vai ter mais evidências de que a variação do processo está dentro dos subgrupos. Além disso, as médias nas horas 5, 7 e 23 estão mais próximas dos limites inferiores da carta R. É um ponto de atenção que pode estar gerando variação no processo. Mas ainda assim, esses pontos estão acima do limite inferior determinado pela empresa. E por fim, a gente tem que a reclamação do consumidor é de que a embalagem está com quantidade menor do que o anunciado na embalagem. Porém, com a amostragem realizada pela empresa Miau, a gente não viu medições abaixo de 950 gramas, que é o limite de especificação mínimo determinado pela empresa. Sendo assim, vamos às conclusões. Primeiro, a gente sabe que o limite determinado pela empresa é de 950 gramas no mínimo e de 1.030 gramas no máximo de ração por embalagem. Então, observando o gráfico, a gente vê que os limites inferiores e superiores estão deslocados para cima, não trazendo riscos de não cumprimento do lote mínimo de ração por embalagem. Inclusive, o menor valor medido nas 125 amostras é de 954,43 gramas, que é até maior do que o limite mínimo de especificação da empresa. Além disso, é necessário que a gente investigue as datas dos lotes que tiveram reclamação dos clientes, porque essa amostragem que a gente pegou não representa um processo que entregou menos que a especificação da empresa de 950 gramas, que seria o motivo das reclamações dos clientes. Agora a gente vai passar para o estudo da capabilidade. A capabilidade serve para comparar a voz do consumidor com a voz do processo. Ela indica o quanto o processo atende às especificações. Temos os valores de LIE de 950 e LSE de 1030, como ordena a lei
e através dos cálculos a gente chegou a valores de sigma de 20,49, CP de 0,65 e CPK de 0,34. Dado que o CP é de 0,65 e o CPK é 0,34, a gente tem um processo com baixa variação, mas sem centralização aos limites de especificação. Numa linguagem prática, temos a previsibilidade de entregar embalagens com quantidades mais próximas aos limites de especificação superior ou até com mais. Em relação à variação, a gente tem um processo estável, como já foi analisado a partir das cartas X barra e R, e que pode ser ajustado para melhor se adequar aos limites de especificação. Com isso, a gente conclui que a empresa tem um processo estável com baixa variação e com a média deslocada tendendo ao limite de especificação superior. O processo em que houve reclamações de clientes por menor quantidade nas embalagens se caracteriza como uma causa especial do processo. Agora a gente vai falar sobre os estudos de defeitos em relação à impressora. Na carta C de defeitos, a gente tem que, através dos cálculos, nosso LM é de 1,44, nosso LC é de 5,04 e nosso LIC é de 0. Através disso, a gente chega à conclusão que se tem antecipado pela empresa Miau uma falha na impressora por conta de queda de energia, mas que, considerando que a gente tem pico de defeitos em 6, 28 e 39, a variação dos defeitos pode estar associada a uma causa comum. Se fosse por queda de energia, a gente teria uma amostragem sequencial apresentando defeitos, não somente uma amostra com 5 defeitos, depois com 2, depois com 5. Agora, nossos planos de ação. Para o problema da variação no peso das embalagens, a gente deve planejar um cronograma de treinamento para garantir operadores de reserva para a operação. A gente também deve manter a calibração da balança para o processo, garantindo um sistema de medição confiável e garantir uma ferramenta adequada para o processo, como um copo medidor para eliminar erros humanos. Já para o problema na impressora, investigar o que aconteceu com as amostras 6, 28 e 39, relacionando com troca de operador, falha operacional e etc., para que possa ter gerado o aumento dos defeitos. E também verificar o desgaste da impressora e a sua eficiência por ciclos. Então, essa é a nossa apresentação. Obrigado.